voltando assim para a concepção do álbum, né? Principalmente para a gravação, eu fui fazendo, a gente foi fazendo os programas dele e tal, e a gente foi trocando muita coisa, né? Eu acho que de tudo que a gente já gravou, o Notícias do Bunker foi o que mais eu recebi contribuição sua, no sentido de não só de poema falado, mas de som, de música, sabe? Palmas, um monte de coisa, sabe? E foi muito bom, assim, eu usei bastante. Na verdade, assim, pra galera entender aí, porque assim, Giglio, música, nada a ver, não tem como. Mas assim, como eu coloco em todos os nossas apresentações, nossos releases, nas capas dos álbuns, barulhos. Barulho. Porque são barulhos que fazem ambientação, né, velho? Eu acho que é uma coisa que eu tenho tentado fazer nos nossos trampos, com uma bobeirinha de um apitinho, um bater na porta, e dando a ambientação que causa esse... Vem muito do teatro, né? Acho que é sonoplastia mesmo. E no meu caso tem alguns poemas que eu não consigo falar o poema e tocar o violão ao mesmo tempo. Então isso daí para mim é fundamental. Fiz os barulhos e tal, e você juntou lá com vocês, fez de música. Conta aí. E é o seguinte, como a comunicação só estava se dando através de WhatsApp, né? E é muito diferente, né? Porque assim, em tempos normais, o Giglio viria aqui, né, que é um escritório aqui onde a gente tem uma espécie de um mini estúdio aqui que a gente vai gravando as coisas. Ele viria aqui, né? E tudo que ele me mandou por WhatsApp ele faria aqui, né? Ele colocaria a voz, faria os barulhinhos dele e tudo, e aí eu ia gravar, enfim. Como foi o último, né? O Enquanto Houver Fumaça Haverá uma Cidade. Diante de tudo que está acontecendo, isso ficou impossível. E a ideia do Bunker também veio muito pensando assim, você imaginar alguém entrando em contato dentro de um bunker com outra pessoa em outro lugar, a ideia é de você não ouvir muito bem o que a pessoa está falando, sabe? Não é tão claro assim, sabe? O som não é tão claro. Algumas coisas você entende e outras coisas não. Que é um pouco o WhatsApp, assim, pelo menos eu tenho essa sensação, assim. Às vezes você entende o que a pessoa está falando, outras vezes não, porque vem um chiado, sabe? Vem um barulho de algum lugar. E aí, o Giglio me mandou esses áudios dele, né? Ele falando e fazendo esses barulhos. E a ideia do Bunker se encaixou muito bem com essa coisa do WhatsApp, no sentido de não ser um som limpo, de não ser um som claro. E em alguns poemas... De ser exatamente o som que a gente tem escutado das pessoas, né? Exatamente. A gente está se comunicando assim, então é isso. E trazendo esses detalhes para a gravação, de certa forma, assim, no caso do Giglio tinha que ser dessa forma porque ele não viria aqui. Então eu trabalharia apenas com os áudios de WhatsApp. Mas no meu caso eu estou aqui. Então eu tive que ter, ou pelo menos tentar ter um cuidado para que não ficasse aquela coisa, os áudios do Giglio, os poemas que o Giglio está falando, a voz não dá para entender muito bem em algumas partes, mas nos poemas em que eu estou falando dá para entender tudo claramente. Porque a ideia não era essa. A ideia era justamente que tanto de um quanto de outro tivesse as interferências.
Então, ruído, todo tipo de interferência, barulho externo, tudo isso que normalmente num álbum criado em tempos normais a gente normalmente tira, né? Nesse caso, não. A gente fez questão de piorar. Pelo menos nos meus, assim, sabe? Eu tinha que estar com a voz mais com interferências. Alguns instrumentos também não podiam estar muito claros. Tinha que ter ruído, tinha que ter barulho, porque a ideia de bunker, quando você entra em contato com alguém que está em outro lugar, é um pouco essa, né? Nada está normal, nem a comunicação. Então, deu mais trabalho ainda por causa disso, né? Porque o chiado, barulho, interferência, tudo isso não era para ser tirado, mas era para ser piorado, era para ficar pior, era para ficar com mais ruído. Ou seja, era mais trabalho, era mais sobre o que pensar, como fazer, não ficar muito exagerado, mas também não ficar limpo ao ponto de se perceber a diferença. Acho que a gente conseguiu fazer em alguns pontos, mas isso vocês que vão ouvir, vocês vão poder dizer melhor. Aos vagabundos da USP, aos depravados da